Bem, amigos do Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues, mais uma vez aqui no Blog Ser Flamengo, trazendo uma entrevista. Hoje eu estou com o Flávio Williman, vice-presidente jurídico do Flamengo. É uma honra, né, para mim estar te entrevistando, batendo um papo sobre, né, a parte jurídica do clube. E até porque, né, eu vejo poucas entrevistas suas, acho que talvez de site, blog independente, talvez seja o primeiro. E é um assunto que cada vez mais a torcida também tem necessidade de saber. Se você quiser dar um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo, pode ficar à vontade. Túlio, eu é que agradeço a oportunidade de falar com você, com os seus seguidores e com os torcedores do Flamengo. De fato, eu não tenho por hábito conceder entrevista, acho que nunca concedi uma entrevista coletiva ou exclusiva aqui no Flamengo. Você é a primeira pessoa por conta da credibilidade do seu trabalho, e assim penso não por desrespeito ao torcedor do Flamengo, porque acho que o jurídico é coadjuvante, o jurídico serve como uma contenção aos anseios do clube. E quanto menos o jurídico aparecer, acho que o clube vai estar navegando em águas mais limpas. Quanto mais aparecer o jurídico, acho que pior estará o clube por conta dos problemas que ele está vivenciando. Então, é um prazer também participar do seu programa. Obrigado. Já começar falando um pouquinho de trabalho, o que você, né, desse assim, uma pincelada do que foi feito de 2013, quando você, né, assumiu, até hoje, né, dentro do jurídico, como que você encontrou o clube, como é que está hoje? Tá. Túlio, eu nunca trabalhei com um clube de futebol. Eu sou advogado por formação, sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, e quando recebi o convite para vir integrar a diretoria na gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello, eu fiz questão de entender o projeto e de colocar a forma como eu penso um jurídico deve ser gerido. E o primeiro passo foi tentar estruturar profissionalmente o departamento jurídico do Flamengo. E entender como ele funcionava foi muito importante. E aí destaco a atuação do meu amigo Rafael De Piro, que era o vice-presidente antes de eu assumir, também advogado. E por conjunturas, acho que na gestão anterior, do Eduardo, isso não estava sendo possível, mas a ideia inicial foi profissionalizar o departamento jurídico do Flamengo, unificando todos os jurídicos, por assim dizer, do clube, todas as visões jurídicas do clube, por exemplo, acabando com uma ideia de departamento jurídico voltado apenas para o futebol. Então, tudo deveria ser centralizado numa única estrutura jurídica que seria encabeçada por um profissional gabaritado, remunerado e que fosse responsável por essa gestão jurídica. E foi aí que eu trouxe o Bernardo Accioli, que é o nosso diretor jurídico até hoje, um diretor jurídico que trabalhava em multinacional, empresa multinacional, uma empresa grande do setor aéreo. Veio trabalhar no Flamengo e me ajudou a estruturar o departamento jurídico. E por que eu penso que isso é importante? Eu trabalho todos os dias, o dia inteiro. Não acredito em nenhum projeto sério de gestão em que eu pudesse passar aqui no final do dia para analisar um documento ou outro, analisar um contrato ou outro. É preciso que o clube tenha uma direção séria a partir de metas estabelecidas por mim, que sou vice-presidente jurídico, e nada funcionaria senão por intermédio de um conceito técnico de gestão do departamento jurídico. Então, estabelecida essa premissa e tendo sido aceita essa premissa não só pelo presidente, mas por todos os demais vice-presidentes, e essa premissa era a premissa da gestão, é a premissa da gestão, não foi muito difícil, ao longo do tempo, implantar as mudanças que nós gostaríamos. E assim foi feito. Eu acredito que o resultado nesses 5 anos tenha sido muito exitoso. Eu encaminho a cada 6 meses um relatório a todos os sócios do Flamengo e nesses relatórios eu demonstro o que de importante passou pelo departamento jurídico ao longo de cada 6 meses e um consolidado ao final de cada ano.
E fica fácil também esse tipo de controle, Túlio, do meu departamento. Eu sempre digo nos meus relatórios, eu não tenho nada a esconder, acho que o Flamengo não pode ter nada a esconder, e tudo que é objeto de análise do departamento jurídico é fruto de um parecer, hoje em dia é fruto de um parecer jurídico numerado, que é registrado e arquivado para que o meu sucessor tenha a exata memória de como um contrato foi analisado, de como um jogador foi contratado, enfim, de como o assunto foi discutido do ponto de vista jurídico. Acho que esse é um outro ponto bastante relevante da atuação jurídica de 2013 para cá. A gente tem dois casos que eu vou estar levantando aqui agora, emblemáticos, né? Que foi o caso, aquela velha dívida com o Romário e com o Ronaldinho Gaúcho também. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi para resolver, né, esses dois, vamos dizer assim, prejuízos, né? Porque acabou virando pelo montante de dinheiro envolvido na questão, e a parte jurídica também, né? Porque os dois acabou se chegando a um acordo, né? Eu gostaria que você falasse desses dois casos. Vamos lá. São dois casos encerrados na nossa gestão, iniciados nas gestões anteriores, com dívidas contraídas nas gestões anteriores. Você mencionou prejuízo. Eu diria que não se trata de prejuízo, é uma dívida. Prejuízo se o Flamengo estivesse pagando algo que não correspondesse à contraprestação. Foram contratos celebrados, inadimplidos e questionados judicialmente. Com relação ao Romário, o processo estava em execução, não havia mais nenhuma possibilidade de discussão da dívida, e o Flamengo tinha uma obrigação financeira que passava de 2020. E do ponto de vista jurídico, ali foi apenas a conformação jurídica de um acordo financeiro celebrado pelo departamento financeiro do clube. E bastante exitoso, porque houve um desconto bastante grande, considerando a dívida até o final, caso fosse ela quitada à vista como foi. Então, problema jurídico propriamente dito não houve. A dívida já havia um compromisso mensal de pagamento por conta de um acordo efetuado no passado, e ali o Flamengo apenas extinguiu esse acordo, antecipando a dívida com um desconto muito interessante do ponto de vista financeiro do clube, e isso foi feito pelo departamento financeiro, não foi feito pelo departamento jurídico. O jurídico apenas deu a forma. Com relação ao Ronaldinho, da mesma forma, com a diferença que o atleta, a discussão com o ex-atleta ainda estava viva, ainda tinha processo debatendo. Então, se você for prestar atenção na cronologia dos fatos, quando nós ingressamos no Flamengo em 2013, houve uma aproximação e uma tentativa de acordo, mas que, na minha opinião, naquela época, na minha opinião e do financeiro do clube, não se mostrava vantajoso para o clube, porque o processo estava muito embrionário. A partir do momento em que o Flamengo criou, eu diria, algumas dificuldades jurídicas no âmbito do processo, por exemplo, uma realização de perícias, aquilo que era, no início do processo, muito desfavorável ao clube, por conta dos ajustes que foram firmados, passou a ter uma relativa dificuldade, o que possibilitou que o clube, no meu entender, e também do departamento financeiro do clube, fechasse um acordo que reputei bastante vantajoso a partir de laudos periciais e de análises contábeis e jurídicas celebradas por consultores externos e pelos nossos advogados internos. No caso, esses laudos seriam o quê? Do próprio contrato ou de questões... São perícias realizadas a partir de questões relacionadas ao contrato, como direito de imagem, como danos moral, que o Flamengo conseguiu não pagar nada, mas não havia a menor dúvida que o Flamengo devia alguma coisa. Claro. E a partir do momento em que chegamos, a partir de auditoria, ao valor efetivamente devido, aquele valor passou a ser o teto, e a partir dali o que nós conseguíssemos reduzir para pagamento via ato trabalhista seria algo interessante para acabar com essa demanda do clube.
O importante, me perdoe, é que todo e qualquer acordo, isso é importante ressaltar, que todo e qualquer acordo celebrado pelo Flamengo, ao menos na minha gestão aqui, desde 2013, ele é não só aferido por advogados externos, como nossos advogados internos, pelo departamento financeiro, e depois todo ele é levado à discussão e deliberação numa reunião do Conselho Diretor na presença de todos os vice-presidentes. Então nada é feito diretamente por mim, a decisão é sempre dividida para que haja transparência e clareza. E sempre quando há qualquer discussão financeira do clube, quem discute não é o Bernardo ou eu, quem discute é o CEO do clube ou o departamento financeiro. Numa das metas que eu vi no seu relatório de 2016, que você tinha colocado para 2017, era aquela questão do Bacen, né, do Banco Central do Brasil. Eu lembro até quando eu vi essa notícia, um dia eu olhei assim e falei, caramba, o Flamengo tinha uma dívida de não sei quantos milhões por operações realizadas nos anos 90. Eu queria saber como é que está essa questão, se conseguiu resolver, se foi feito algum acordo e um pouco do que é isso também para o torcedor entender que é esse processo que o Flamengo sofre. São autuações, eu diria, fiscais e extrafiscais por conta de operações de financeiras decorrentes de venda de atleta na década de, já não me recordo, acho que era na década de 90, e que estavam pendentes quando a gente chegou. Assim, tudo só para entender, você me perguntou quais foram as dificuldades, e quando eu digo que tudo estava registrado, a partir de agora está registrado, arquivado, não quer dizer que não tinha informação no Flamengo quando eu cheguei. Então, um grande trabalho que nós tivemos foi organizar todos esses grandes problemas jurídicos que o Flamengo estava enfrentando. E a partir desses grandes problemas jurídicos, porque nós temos problemas jurídicos gigantes e problemas jurídicos do dia a dia, a gente dar valor imediato àqueles grandes problemas e tentar resolvê-los. Essa questão do Banco Central era uma delas, como nós temos uma discussão envolvendo, tínhamos discussão envolvendo o consórcio Plaza, discussão envolvendo ISS aqui no município, essas questões relacionadas ao Ronaldinho e hoje algumas outras ainda trabalhistas, e a gente tinha que atacar esses problemas para tentar minimizar os prejuízos do Flamengo e resolver os prejuízos do Flamengo. Essa questão do Banco Central, a gente contratou um escritório especializado, nos livramos de parte desse problema, mas ainda temos outras discussões pendentes ainda aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro e vamos resolver se Deus quiser. Mas ele está, não vou dizer solucionado, mas ele está controlado, vamos dizer assim, essa situação? Ele está momentaneamente controlado. E também, né, como meta de 2017, eu estava vendo lá o relatório, eu não sou entendedor de jurídico, que haviam 6 casos, né, de penhoras da área civil, né, que se tinham colocado como meta para resolver em 2017, 6 casos que poderiam levar o Flamengo a sofrer penhoras em 2017. Esses casos foram resolvidos também? Estão praticamente todos resolvidos. Eu diria que hoje o Flamengo está livre de 90% das penhoras que existiam no clube. O maior foco de penhora estava direcionado em 3 grandes flancos, que são eles: consórcio Plaza, resolvido. Uma ação da Segil, que era grande também, uma ação antiga, muito antiga, envolvendo contrato de prestação de serviços ao clube, uma ação milionária, muito grande, e as penhoras do ato trabalhista. Então, agora, no final desse ano passado, a gente conseguiu finalmente sair do ato trabalhista, a partir de uma análise bastante criteriosa do departamento jurídico e, sobretudo, do departamento financeiro do clube, que deu esse passo e impede que essas penhoras aconteçam, mas, por outro lado, traz para o Flamengo uma responsabilidade de se organizar, continuar se organizando e pagar as suas dívidas em dia para que isso não volte a acontecer. Agora, eu destaco a você a importância do Flamengo sair do ato trabalhista. Quando a gente chegou no Flamengo, Túlio, em 2013, a conta do ato trabalhista, o que é o ato trabalhista? Era uma obrigação que o Flamengo tinha de depositar 15% de toda a receita contratual que o Flamengo tinha, qualquer contrato que viesse a celebrar,
E em troco disso, o Flamengo não teria penhoras regulares de vários reclamantes trabalhistas nas suas contas. Isso garantia previsibilidade. Quando a gente assumiu, em 2013, o Flamengo tinha 70 execuções trabalhistas na fila para receberem dinheiros oriundos do ato trabalhista, que estava zerado. Agora, no final de 2016, isso dá muito orgulho para o Flamengo falar isso. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que bater no peito e falar. Isso é algo relevante do ponto de vista de gestão. O Flamengo sai do ato trabalhista com nenhum processo na fila para receber e com 17 milhões e meio de reais depositado na conta do ato trabalhista, que foram levantados em dezembro de 2017 e colocados no cofre do clube, nos cofres do clube. Inclusive, vale lembrar que isso é muito relevante. O Bandeira teve até um ato solene com os procuradores do TRT. Isso, com os desembargadores. E eu fiz questão de convidar. Eu não pude estar presente, eu estava com um problema familiar, de saúde familiar no interior do estado no dia, mas o presidente Eduardo esteve presente e eu fiz questão de convidar, e eles foram de sócios do Flamengo que participaram da elaboração desse ato, que foram de extrema relevância. Sim, começou em 2009, né? Eu tinha aqui hoje o desembargador Marcelo Antero, que é sócio conselheiro, grande benemérito do clube, o Saba, para citar dois apenas, pessoas de extrema relevância e importância quando esse ato surgiu, o que eu achei que fosse justo que estivessem no encerramento e a eles fossem prestadas as justas homenagens pela importância desse ato trabalhista do clube. Até mesmo, se eu estiver errado, você me corrige, até a questão do Romário, se não me engano, também foi dessa questão do ato, né? Foi tirado o dinheiro. O dinheiro foi... O acordo com o Ronaldinho foi utilizado o dinheiro do ato. Do Romário não. A dívida com o Romário era uma dívida civil, não era uma dívida trabalhista. Agora a gente vai entrar um pouco nas questões, vamos dizer assim, atuais que saíram esses dias. O Flamengo estava lá negociando com o lateral Zeca do Santos. Ele estava com um problema lá em litígio com o clube, questões de pagamentos e essa questão toda. E aí todo mundo aqui, a torcida estava naquela expectativa e saiu na imprensa que o Flamengo não contratou porque o jurídico vetou. Muita gente, eu achei super irresponsável, né? Que a gente quer que é um clube responsável se o jurídico vetou porque tem algum problema. Queria saber se isso é verdade e, se for verdade, o que aconteceu nesse caso aí, para a gente entender um pouquinho melhor. Deixa eu te falar. O presidente Eduardo tem um lema de não comentar contratações, né? Então, assim, eu me permito não comentar sobre esse caso específico, tratando das especificidades do Zeca. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: eu sou um fã desse jogador. E eu, obviamente, além de vice-presidente do clube, sou um torcedor de arquibancada, um torcedor enlouquecido pelo Flamengo. Meus filhos são educados com essa diretriz, são Flamengos acima de qualquer coisa. E eu quero ver grandes jogadores no Flamengo. Só que eu não posso confundir a minha função como de vice-presidente responsável pelo jurídico do clube com essa visão de torcedor. E o vice-presidente jurídico do clube, o departamento jurídico do clube, funciona como uma fonte de controle. Se você acabou de dizer, se eu quero ter um clube responsável, é importante que o departamento jurídico do clube seja frio e alerte aos responsáveis por qualquer negócio que o Flamengo venha querer fazer, seja ele no futebol, seja ele no campo imobiliário, seja ele no campo negocial com patrocínio, das irregularidades ou dos riscos inerentes àquela operação. E eu não me omito, não posso me omitir, porque se eu me omitir, amanhã ou depois serei cobrado por eventuais danos, insucessos ou danos causados ao Flamengo. É isso que eu posso te dizer a respeito disso. E até só para lembrar o pessoal que a multa, por exemplo, do Zeca era 50 milhões. Então vamos botar, se acontecer qualquer coisa, seria uma dívida, vamos botar de 50 milhões que teria que pagar, assim, eu estou falando aqui leigo, né? Eu entrevistei recentemente o Pablo Duarte, né?
que é o autor daquele livro 87, Magnífico. A História Definitiva. Falei com ele algumas vezes. Então, ele levantou uma questão, assim, para mim, né, como eu falei, eu sou um leigo jurídico, né, todo mundo sabe que aquele título, eu acho que para mim, lógico, eu tinha 3 anos de idade, mas o aspecto histórico que ele tem, o último título nacional do maior ídolo do clube, que é o Zico, né, um dos últimos títulos do Leandro, né, um zagueiro, né, um lateral, naquele campeonato jogou de zagueiro, e o time, a história daquele campeonato, o Carlinhos, tudo naquele campeonato, pra gente tem uma importância. Muitas vezes o torcedor vão dizer que nasceu nos anos 90, talvez não desse, mas tem uma importância muito grande. E o clube, claro, até estava numa das metas que eu vi para 2017, que era tentar fazer o que foi feito e ir para o STF. E ele levantou uma bola ali que eu não tinha escutado antes, que foi de que, já que se esgotou as instâncias dentro da justiça, tanto desportiva brasileira como, né, na justiça comum, se o Flamengo poderia agora ir ao CAS e à FIFA, se o clube vê essa possibilidade de alguma forma de fazer isso, está pensando em fazer isso. Assim, primeiro quero parabenizar o Pablo pela pesquisa e pelo excelente trabalho. É muito minucioso. E o livro dele é excelente. Eu comprei o livro, ainda falta pegar o autógrafo dele, já li o livro. E esse é um processo engraçado. Eu digo engraçado porque não há dúvida quanto aos fatos. No direito a gente costuma dizer que o fato que é público e notório não precisa ser provado. Aquilo que todo mundo sabe não precisa de prova. Basta eu demonstrar. E quando fomos falar com o ministro Marco Aurélio, na época em que esse processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, me lembro de ir com o presidente Eduardo, despachar um memorial com o Marco Aurélio, e o Eduardo disse para ele assim: ministro, de direito eu não entendo, quem vai falar de direito é o Flávio, eu entendo dos fatos. E escalou o time do Flamengo, falou: eu queria que o senhor dissesse um único jogador do esporte, e ninguém sabe. Então os fatos estão incontroversos. O Flamengo ganhou no campo e é o campeão brasileiro de 87, a CBF assim reconheceu o Flamengo campeão de 87, até aproveito para esclarecer algo que o Flamengo pediu ao Supremo que o título fosse dividido. O Flamengo não pediu isso ao Supremo, foi a CBF que fez isso, e o Flamengo pede apenas que aquela ação de 2011, se não me engano, né? O Flamengo pede apenas que a resolução da CBF seja validada. Então, ainda não foi possível vencer essa batalha jurídica, mas ela, eu diria que está longe de terminar. O departamento jurídico do Flamengo, pelo menos enquanto eu aqui estiver, não descansará enquanto a última gota de sangue não for derramada, do ponto de vista jurídico, obviamente, para vencer esse processo. E com relação a CAS, o Flamengo já instaurou, já iniciou um procedimento para fazer valer a decisão da CBF de 2011, no caso. Exatamente, junto à FIFA, o Tribunal da Corte Arbitral de Esporte. Tem uma outra questão também dentro desse brolho de 87, que em 97 tem aquela história que o Sport queria entrar para o Clube dos 13 e só era permitido se tivesse unanimidade dos membros. E aí, se não me engano, o Kleber Leite era o presidente da época, ele falou: eu voto a favor da entrada do Sport se ele dividiu, aí sim, dividiu o título. E parece que tem uma ata que foi encaminhada na época ao Clube dos 13, que o Fábio Koff ficou de encaminhar à CBF para que ela então reconhecesse o Flamengo. Isso tem alguma, vamos dizer assim, um valor, vamos dizer assim? Claro, isso foi objeto de... Isso tem um valor, isso sustenta uma tese jurídica que ninguém pode se valer da própria torpeza para alegar um direito seu. Aqui não quero entrar muito em termo jurídico, mas esse é um fato que embasou a tese do Flamengo. De fato, isso aconteceu. Há um reconhecimento expresso de que o Flamengo era campeão brasileiro de 87, juntamente com o Sport, por conta dos dois campeonatos paralelos que aconteceram. E essa questão também estava nessa ação no STF? Sim. Então ela foi esgotada? Não. Isso é um argumento utilizado pelo Flamengo, não é uma ação. Isso é um documento que o Flamengo levou ao conhecimento. Um dos argumentos era esse. Exatamente. A gente vai entrar agora na questão de um outro assunto que é muito falado, né, principalmente em épocas de contratações, que é a questão do brocador, do Hernani, né? O
dinheiro. Entrando agora uma outra questão também que é de um jogador, que é a questão do Guerreiro.